Oi, gente, como estão? Tudo bem? Vou ensinar hoje o stencil de milho, tá? Ele é um stencil pequeno, mas é um stencil bonito, dá pra fazer uma pintura bonita com ele. E o stencil que eu estou usando é da marca Litocart, tá? E a referência, olha, LSM51. Ele, geralmente dessa marca não sai de linha, eu já tenho ele há um tempinho, mas ele não deve ter saído de linha, não. Eu acho que você encontra se quiser pintar também, tá? Então, ele vem prontinho, olha, o stencil esse aqui. Ele vem o milho, né? E também vem aqui os detalhes para acrescentar se você quiser. Então, vamos lá. Aqui, eu já posicionei, vou fazer uma cesta que eu vou pintar à mão, livre, tá? E vou colocar um pano de copa, assim, um detalhe, uma rendinha, alguma coisa assim, pra acrescentar, né, essa pintura. E já comecei a marcar onde eu quero os milhos, olha, tá? Então, agora o que eu vou ensinar, eu vou colocar aqui um pouquinho deitadinho. Então, eu vou posicionar aqui, tá? Eu já marquei, olha, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tá a minha cesta. Então, esse eu vou deixar com a folhinha um pouquinho pra fora. A folha não, né? A palha. Fiz aqui uma mistura de amarelo canário com verde musgo. Aqui eu coloquei duas partes e meia de amarelo canário para uma parte do verde musgo, tá? Eu quero um verde bem clarinho. Você pode usar o verde pistache, mas não vai ficar no mesmo tom. Então, eu vou preencher aqui a palha. Olha, pouca tinta. Vou preencher onde tem a palha todinha. Sem tirar o stencil, eu venho com o pincel chato, olha, meu stencil tá fixo aqui, ó. E eu venho tirando essas marcas, olha. O stencil, ele é bonito, mas você precisa tirar essas marcas, senão não fica tão, assim, tão realista, né? Vai ficar parecendo mesmo que você usou um molde e pintou. Então, tem que tirar a marca. Aqui, olha, aproxima. Tá vendo? Vai tirar a marca aproximando, ó. Deixe bem natural, assim, no formato que ele tá mesmo. Agora, volta o stencil. Vai trabalhar a sombra. Vai usar o verde musgo. Vai trabalhar do jeito que ele tá aqui mesmo, tá bom? Então, olha, a tinta tá só na pontinha do pincel. Do outro lado, não tem, não precisa, tá? Então, você vai definindo as que estão por trás. Essa está por trás, olha. Ela sai por trás dessa folha aqui. Então, eu venho colocando aqui, olha, aí vou espalhando. Não precisa espalhar muito, não, mas marcar onde tá a sombra. Essa daqui também tá por trás. Precisa marcar, mas não precisa ser muita tinta agora. Depois vai reforçar, tá bom? Então, olha, essa daqui, ela tá entrando nessa folha aqui que está inteira. Só um pouquinho, gente. Minha luz que não tá boa. Então, aqui também eu tenho sombra, porque ela está por dentro, né, dessa daqui. Então, eu vou vendo.
Se você tiver dúvidas e quiser pintar com esse stencil aqui, é só ver onde eu coloquei, né? E preencher também. Então, essa daqui eu vou colocar aqui. Eu não chego até aqui em cima, porque aqui já é luz, tá? Então, aqui eu coloco. Aqui também. Não precisa ter pressa, mas precisa observar, ver de onde a folha tá saindo. Que aí você consegue saber se ela tá por cima, se ela não está, né? Aqui, como essa eu quero ela inteira, então eu vou colocar uma sombra aqui, como se ela tivesse dobrado, tá? É como se ela saísse, essa folha aqui, essa espiga, né, essa palha, e ela virou. Então, vou colocar aqui, ela fez uma dobrinha. Aqui, essa tá por cima, então tem sombra dos dois lados. Sempre pouca tinta, porque você tá trabalhando com stencil, né? Então, se colocar muita tinta, vai manchar, vai borrar, vai vazar. Essa está por trás, então também coloco. Aqui também, tá? Então, eu coloquei sombra, aqui ela está por cima, essa está por trás dela. Então, vem sombra aqui também. Aqui um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Aqui também, ó. Aqui, então, essa daqui está por trás de todas, essa está na frente. Então, aqui fica claro e aqui eu escureço, porque essa está na frente da outra. Acho que deu pra entender, né? Ó, essa aqui também, eu não passo esse verde até aqui em cima, eu só venho até aqui mesmo. Certo? Um pouquinho aqui. Só na parte de baixo. Agora, eu vou trabalhar com esse verde, vou tirar stencil. Eu vou trabalhar com esse verde também nas dobras, tá? Olha, eu chego aqui, vou chegando, vou encostando. Aqui eu vou limpar, porque eu não quero esse verde aqui. Eu vou terminar de definir aqui, ó. Tá certo? Se essa eu deixei na frente, eu tenho que ver qual que está na frente e qual não está. Eu fiz o contrário, eu deixei essa na frente, então, eu tenho que terminar de definir aqui, na outra folha, na outra espiga, tá? Isso aqui eu puxo pra cá. Então, eu venho, ó, separando. Espero que dê pra entender. Aqui também aproximo, olha. Pode usar um pincel pequeno aqui, tá bom? Vou definindo melhor. Agora, tá vendo nas curvinhas para baixo? Eu vou colocar um pouquinho desse verde também. Tá? Mas eu vou fazer
uma curva, olha, só nesse pedacinho, tá? Eu não invado aqui as que estão pra cima, vou só nas que estão para baixo, por quê? Significa que a folhinha, ela dobrou, mas ela dobrou pra baixo nessa parte. Então, onde tiver embaixo assim, eu coloco um pouquinho desse verde também. Bem pouquinho, ó, mais umas manchinhas. Estou com a pontinha do pincel, mas como você preferir, pode usar o pincel pequeno. Pincel chato pequeno. Então, todas elas, onde eu tiver essa curvinha para baixo, eu vou fazer, olha, uma meia lua. Certo? Onde tiver necessidade de escurecer, eu vou usar nas curvinhas, nessas curvas para baixo. Agora, eu vou clarear. Para clarear, eu vou no sentido contrário agora, tá? Eu vou clarear com o branco nas pétalas, nas partes que estão para cima. Agora, com o branco, você vai definir as áreas que estão por cima. É branco mesmo, tá? Então, eu venho com a tinta, olha, só de um lado do pincel, ó. E eu vou definindo. Tem que trabalhar um pouco a mão stencil, tá? Se não quiser que fique com forma de stencil. Então, eu pego a tinta só de um ladinho e vou definindo. Eu contorno e dou uma espalhada. Se precisar, você volta com o verde que a gente fez de base, de preenchimento, e arruma, assim, tá muito forte o branco, então vem com verde, passa um pouquinho do verde. Tá certo? Então, vou fazer isso também onde? Onde eu coloquei, lembra que eu falei? Curvinha para baixo, você coloca a sombra, o verde escuro. Para cima, você coloca o branco. Isso aqui já vai dar um movimento nessa espiga, tá? Nessa palha. Quando você faz isso, você já dá um movimento, dá a impressão que a folhinha dobrou, abaixou, levantou, né? Tem a dobra para baixo, para cima, que é o que a gente quer, né? O efeito que a gente quer. Separa aqui também, olha. Certo? Aqui é o contrário, olha. A tinta vai para cima, então eu viro o pincel com tinta para cima. Se o seu branco tiver muito grosso, dilui ele um pouquinho, deixa um pouquinho mais molinho para fazer essa parte aqui. Porque também não vai usar stencil, então dá pra, né, dá pra
colocar mais diluída a tinta. Ou com água, ou com diluente, ou com clareador mesmo. Então, é isso. Vai vendo todas as áreas que estão por cima, né? E vai colocando esse branquinho. Aqui também, olha, essa curvinha. Tá? Desce até aqui. Gente, se tiver muito barulho, desculpem aí. Ó, deixei essa folhinha por cima da outra espiga, tá? Agora vamos para o milho. Pincel pituá amarelo canário. Deixa eu ver aqui pra luz não atrapalhar. Preencho. Tomo cuidado, porque como ele não é extenso de sobreposição, então é muito próximo, né? As partes são muito próximas, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Eu venho preenchendo com amarelo canário toda essa área aqui. Terminei de preencher. Por que que eu preencho aqui? Porque eu preciso saber, primeiro, né? Eu preciso saber onde está o meu milho, então, minha espiga, né? Eu tenho que pôr esse amarelo agora nesse momento. Agora, eu vou tirar, ó, não precisa tirar todo. Venho com outro pincel e vou fazer o preenchimento. Vai perder? Vai, mas já já nós vamos encontrar essa área que a gente precisa pintar. Tá? Então, coloca a tinta mesmo, tá? Vai colocando tinta, olha, vai aproximando aqui da palha. Vai fazer o formato aqui que você colocou que você pintou, ó. Então, você vai seguir o contorno que você fez já. Vai voltar com o stencil. Aqui é bom você definir direitinho, tá? Não deixar mal pintado não o contorno. Define direitinho aqui. Volta com o stencil e vai usar o branco. Por que o branco? Porque eu quero que apareça agora essa parte aqui, tá? A parte do próprio milho mesmo. Então, eu venho com branco. Vou pintando. Pode até esperar secar um pouquinho aqui antes de passar o branco, deixar o amarelo secar um pouquinho, só um pouquinho. Porque aí você vai enxergar melhor né, o milho que a gente tá pintando. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu consigo ver aqui direitinho onde ficou. Então, eu venho com sépia. Ó, sépia.
Posso usar o mesmo pincel que eu estava usando, ou um menorzinho. Se eu for usar esse aqui, eu não lembro a numeração dele. Não lembro, mas é pincel chato, né? Mas eu não lembro a numeração. Então, eu vou vir com a tinta só na pontinha dele. Ou então, uso um pincel pequeno, chato, 00, tá bom? Então, a tinta é só na pontinha dele. Eu vou vir, olha, definindo. Lembrando que a tinta eu uso só de um lado do pincel. Eu vou vir separando aqui separando as fileirinhas. Deixa eu limpar aqui, ó. Tinta só de um lado para que não tenha excesso e que você consiga o quê? Um contorno, né? A forma de pintar aqui é bem pessoal, porque esse stencil ele não explica como faz, né? Como pinta, não tem nenhum modelinho. Então, o que acontece? Eu vou pintar de acordo com o que eu imagino, que eu penso que vai dar certo. Tá? Aqui é porque essa palha tá por cima, então até aqui eu coloco esse siena. Tá? Aqui embaixo também, pra daqui dê uma sombra. Não precisa fazer correndo essa parte não, faça com calma, porque depois você não vai poder voltar. Vai ficar muito difícil de voltar com esse siena, tá? Então, faz direitinho. A tinta continua só na pontinha do pincel e agora eu vou, olha, separando. Ah, mas vai ficar estranho. Não, não vai. Depois nós vamos deixar o milho mais redondinho, tá? Então, não precisa também ter muito medo de fazer e borrar, porque depois a gente vai voltar com o stencil. Tá? Então, vai separando todas. Eu vou parar um pouquinho aqui para terminar e volto. Agora, olha, com o branco, eu vou mudando o pincel de acordo com o que eu acho aqui. Então, eu não vou usar aquele grande agora, né? O que eu estava usando para o começo. Eu vou usar o menorzinho, tá? Esse pincel é de luz seca. Esse é o tamanho 0, da marca Castelo. Aí, eu venho com branco e sem medo, olha, eu vou preenchendo. Sem medo e também sem muita tinta, tá? Pouca tinta. Se colocar muita tinta, vai transpassar, tá? Pra baixo. Lembrando que ele é um stencil simples, então não tome cuidado aqui com as laterais pra chegar, tá bom? Aí, pronto, tá definido, certo? Aqui, o stencil, o milho em si tá pronto, tá? Forma de pintar está aí. Aí, o que você pode fazer é pegar o sépia, o siena, desculpa, o verde oliva, por exemplo, escurecer um pouquinho, assim, bem na junção aqui bem no fundo aqui, nessa parte onde ela tá mais profunda, né? Então, você pode acentuar essa sombra com oliva, verde oliva, tá? Aí, retoca também a pintura. Aqui no stencil vem o cabelinho do milho, né? Então, se você quiser, pode fazer com stencil.
Só colocar aqui, no outro que eu fiz aqui, eu coloquei o sépia misturado com siena, tá? E preenchi aqui essa parte. Depois, eu vim com o filete, olha, tá vendo aqui? Eu vim com o filete e deixei essa tinta, tá aqui essa mistura. Eu deixei essa tinta um pouquinho diluída e fui, olha, aproximando, porque o stencil fica a marca da separação, né? Fica separado. Então, você tem que aproximar aqui do milho. Não pode deixar pela metade, né? Faltando. Então, eu vim e fui entrando um pouquinho aqui no milho, para que tivesse um acabamento, tá? Só isso, nem mexi aqui em cima, ó, tá bem fininho. Não mexi, tá? Do jeito que veio o stencil, eu simplesmente juntei aqui, tá? Não precisa colocar em todos, e nesse aqui eu não vou colocar, tá? O que a gente acabou de pintar, não vou colocar, vou deixar sem. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um sim ou não, vou terminar essa cesta, acho que eu vou colocar outro aqui na parte de baixo, mais uma espiga, tá? E vou deixar uma pintura bem cheinha, bem preenchida. Se houver necessidade, coloco mais alguma folha aqui, ou até mesmo que vem aqui no stencil, tá? Deixa eu ver se dá pra enxergar. Tá batendo a luz essa parte aqui, tá? Dou também um acabamento, que vai ficar bonito. Certo? Então, é isso, gente. Acho que eu não esqueci de nada. Eu vou fazer essa parte com vocês para terminar. Então, vou colocar aqui como se eu já tivesse terminado, tá? Esse stencil você também pode virar, não precisa colocar o milho sempre na mesma posição, tá? Sempre ele na parte frente, pode usar o verso dele também que fica bom. Então, aqui, olha, o que eu vou fazer? Vou mostrar como é que eu fiz. Então, vem também com um pincel ou chato ou um pituá pequeno. Olha, eu preencho com a misturinha de siena com sépia. Depois que eu preenchi, também não precisa preencher todo. Você pode preencher, por exemplo, só esses aqui do meio, tá? Aí é bem a gosto mesmo. Depois que eu fiz isso, eu venho com o pincel filete. Diluo um pouquinho essa tinta, porque ela não pode tá grossa, que não vou conseguir preencher se estiver grossa com esse pincel. Então, eu diluo. Aqui, também, o que acontece? Não pode ficar muito diluída, que também vai manchar seu tecido. Você vai colocar no tecido, o tecido vai absorver, vai espalhar e ele vai absorver. Então, você vai manchar seu pano. Então, tem que deixar numa textura que não pingue do seu pincel, tá? Não pingue, não pode pingar. Se você fizer assim, olha, e a tinta pingar, é porque ela vai manchar seu pano, tá muito diluída, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui eu não terminei de fazer pra saber direitinho onde eu vou entrar. Então, vou parar por aqui, por enquanto. Então, eu vou, olha, eu vou cruzando, eu vou unindo. Pra ficar um pouquinho mais natural. E é só isso. Eu não achei difícil esse stencil e também eu achei ele bonito. O retoque também é bem importante da pintura, tá? Não é só fazer assim, deixar assim, se quiser pode. Mas se você retoca, você dá deixa ele mais vivo, tá? Ó, aqui eu vou
Vou misturar assim, olha, vou passar um pouquinho. Cruzei um no outro, pronto. Tá? Então, o resultado é assim. Também pode vir com um pouquinho do branco. Mesma coisa, olha. E vir colocando esse branquinho em alguns lugares, ó. Como se uma parte estivesse por cima, né? A outra está por trás. Vou dando um movimento também aqui. Pronto. Então é isso, gente. Faz tempo que eu não pintava, né? Não gravava nenhum vídeo, mas tá aí. Uma sugestão. Se você for pintar, faz como eu, né? Faz uma cesta, ou então uma tigela, uma panela, sei lá. Dá um acabamento assim, para que não fique só espiga, né? Certo? Então, muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.